Certo, vamos lá então, gravando. Vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Certo, aí gravando, 1, 2, testando aqui. Ok, vamos iniciar nossa aula. A ideia hoje é nós resolvermos algumas atividades. Vamos começar aí com os exercícios 16.4. Eu acredito que nós só vai dar tempo para fazer os exercícios dessa lista aí hoje, tá bom? São vários, né, o que a gente selecionou lá. O 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, se não me engano. Então, nós vamos começar, já vou pegar, selecionar o primeiro aqui. A gente já vai, então, resolver isso aqui. Essa seção trata do teorema de Green, não é isso? A gente aplicar o teorema de Green corretamente. Nesse exercício, esse primeiro, pede-se para fazer de duas maneiras, né? Fazer essa integral de linha pelo modo convencional, usando as fórmulas convencionais, e a segunda opção é usando o teorema de Green, que aí possivelmente a gente tem um ganho aí, né, de simplificação nas contas. Então, essa é a ideia. Ok? Então, fazer de duas maneiras. Então, a primeira a gente vai fazer o modo convencional aqui, tá? Essa integral de linha. Nota, esse símbolozinho aqui na integral, essa bolinha aqui, significa que é uma integral sobre uma curva fechada, tá bom? Orientada também. Então, isso aqui tem um significado interessante, deve ser observado, tá bom? Então, é uma integral de linha, mas a curva na qual ela está sendo trabalhada, né, calculada, é uma curva fechada e orientada. Essa curva C é um círculo, né, de centro, né, na origem raio 2. Você pode fazer assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, é esse círculo aqui, certo? Então, fazer de duas maneiras. Então, a primeira maneira é nós usarmos, então, o modo convencional, né, de calcular a integral de linha aí. Okay? Nota que é um d de x, d de y ali, então a gente precisa calcular isso aí, precisa parametrizar a curva, fazer algumas adaptações aqui, né? Então, por exemplo, essa curva a gente pode parametrizar ela da seguinte maneira. O x, coordenada x, a gente pode chamar de 2 cosseno de t, não é isso? Porque é o raio. Então, é r cosseno, não é isso? Se for parametrizar isso aqui. O y você pode fazer a mesma coisa, r, só que aí o y é o seno de t. E o t vai de 0 a 2π porque deu uma volta inteira, não é isso? Para fechar o círculo. Então, tá aí, parametrizado, certo? Só que aqui a gente vai precisar, aqui a gente precisa do dx, a gente vai precisar do dy e uma série de coisas. A gente pode, inclusive, calcular aqui já. Então, a partir disso aqui, a gente calculou dx, vai ser igual a, derivando desse lado aqui, então, a gente vai ter 2, a derivada do cosseno é menos seno, então, menos 2 seno de t dt, certo? Então, a gente já tem o dx aqui. O dy, a gente vai fazer assim, ó, 2, derivado do seno é o cosseno de t dt. Então, bem tranquilo aí, a gente já tem esses valores aí. Ok? Vamos continuar aqui. Agora é só substituir, né? Pegar a integral ali normal. A integral vai ser integral ali de x menos y dx. E aí depois tem x mais y, né? dy. Depois mais x mais y dy. E nós vamos substituir, certo? Substituir o que? Agora a parametrização aqui e esses valores aqui. Então, no lugar do x, a gente coloca 2 cosseno de t, né? Então, x aqui ó, vai virar 2 cosseno de t, menos o y, 2 seno de t. O dx, coloca isso aqui tudo, ó. Nota que está multiplicando, né? O dx. Então, vamos fechar aqui o parênteses, menos 2 vezes o seno de t, dt. Ok?
Então, agora o x da mesma maneira, mais o x, a gente substitui 2 cosseno de t, mais o y, 2 seno de t, e o dy vai ser, vou colocar aqui, 2 cosseno de t dt. 2 cosseno de t, isso tudo dt. Nota que ficou bem longo, né? E variando de 0 a 2π esse t aí, não é isso? 0 a 2π. Ok? Vamos fazer essa multiplicação aqui, ao cruzado. Então, 2 cosseno vezes menos 2 seno vai dar menos 4 cosseno de t vezes seno de t. Agora aqui, menos 2 seno vezes menos 2 seno vai dar mais 4 seno ao quadrado de t. Isso tudo dt, certo? Mais, agora a gente continua aqui, ó, isso também distribui aqui a multiplicação. Então, vai dar 4 cosseno ao quadrado de t, mais 4 cosseno de t, seno de t. Mudei um pouquinho a ordem aqui, vocês vão entender daqui a pouco. dt. Ok? Isso é uma integral, variando de 0 a 1. Agora, o detalhe aqui é o seguinte, ó. Vou até diminuir aqui um pouquinho a tela. Acabei todo mundo ali melhor. Nota que esse 4 cosseno de t, seno de t, e é dt também, não é isso? Ele tem aqui negativo, ao menos 4 cosseno de t, seno de t, dt. Então, de modo que a gente pode fazer um cancelamento aqui, um breve cancelamento aqui. Eu vou usar esse amarelo aqui, ó. Cancela esse com esse, tá certo? E aí, a gente tem esse 4 seno ao quadrado e 4 cosseno ao quadrado, dt, não é isso? Tá tudo dt, ó, dt e dt. A gente vai colocar assim, ó, 4 seno ao quadrado de t mais 4 cosseno ao quadrado de t, isso tudo dt. E variando de 0 a 1, certo? E a gente sabe que isso aqui, o seno ao quadrado e cosseno ao quadrado vai dar 1, certo? Colocando 4 em evidência. 4, aí vai dar seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t dt. É só a simplificação agora, né? Variando de 0 a 2π. Eu coloquei 1 aqui, mas é 0 a 2π, né? Que é uma... Está fazendo uma curva inteira, né? A volta na circunferência. Aqui a gente sabe que é 1, certo? Então, a gente vai ter essa integral aqui. 4, 0 a 2π dt. Isso aqui é o mesmo que 4 vezes. Isso aqui a gente sabe que vai dar 2π, certo? Integrando ali só iria dar t, variando de 0 a 2π. Só ia substituir em cima e ia dar 2π, tá bom? Então, 2π. Por fim, isso aqui dá 8π e finalizou. Certo? Finalizou o quê? A primeira parte, que é fazer essa integral de linha usando o método normal, convencional. Certo? E a gente precisa fazer ela usando agora o teorema de Green para ver como ficaria mais simples. Tá certo? Essa é a vantagem, usar o teorema de Green para facilitar isso aqui. Aí o teorema de Green, a gente faria o seguinte, vou até copiar esse aqui, esse enunciado, que eu vou usar ele lá, mais embaixo. Isso aqui mesmo, pelo teorema de Green, olha como é que ficaria a situação mais simples, né? Vou apagar aqui os detalhes aqui. Pelo teorema de Green, a gente teria o seguinte, vou colocar o enunciado aqui de novo. Certo? E aí o teorema de Green diz que como essa curva, né, é fechada, orientada, certo? O domínio da função, você não tem nenhum problema em relação ao domínio. Né? A curva simples, fechada, orientada. O domínio, você não tem nenhum problema aqui para você pensar a respeito do domínio. Domínio aí, qualquer número x, y em R2, tá bom? Então, o que você pode fazer?
Na verdade, o teorema de Green diz que isso aqui basta calcular uma integral dupla, em que o integrando aqui é del Q, del x menos del P, del y, e d de A sobre D sobre a região que é formada aqui, que é a circunferência de raio 2. Certo? Quem que é o P aqui? Esse P é essa função de x e y, que acompanha o d de x. Quem é que eu chamo Q? Que é essa função também de x e y que acompanha o d de y. Então, na verdade, eu teria que pegar essa função aqui e derivar em x, colocar ela aqui, menos essa aqui, que é o P, derivar em y, colocar aqui. E aí ela vira uma integral dupla. Aí sim, com essa integral dupla, a gente consegue resolver, tá certo? Então, nota, se eu fizer o Q derivando em x, aqui o y zero e o x dá 1. Então, eu vou ter só 1 aqui. O del P, né, o P derivando em y, fazendo del P del y, o x zero e o y menos y, derivando menos y, fica menos 1. Então, esse menos é da fórmula. Então, a derivada deu menos 1. Certo? D de A. E aí, em relação à região D. Então, basta fazer isso que a gente vai ter o seguinte. Ó, 1 menos com menos dá mais, não é isso? Então, 1 mais 1 vai dar 2. 2, tá bom? Integral D de A sobre D. E aqui eu nem preciso calcular essa integral aqui. Por quê? Porque essa integral aí, quando a gente tem um integrando uma unidade ali, a gente sabe que isso aqui está calculando a área, é isso, da região D. Então, basta eu fazer duas vezes. A área da região D é uma circunferência de raio 2. Então, a área da circunferência, π vezes o R ao quadrado. Então, 2 vezes π vezes 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8π. E nota que deu o mesmo valor que a gente fez da primeira vez lá em cima. Olha lá, vou subir lá. Ó. Primeira vez a gente chegou aqui e encontrou 8π como resposta. Então, nota, só que a primeira vez a gente fez pelo método integral de linha, pelo método, vamos dizer assim, normal, né, tradicional. E nota que deu um certo trabalho aqui. Segundo passo a gente fez pelo teorema de Green. E olha a simplificação aqui, né? Ele fez a mesma coisa, só que de modo bem mais rápido. Certo? Essa aí é a primeira questão aí, tá? E tem um. Vamos agora... Vixe, parece que deu problema aqui na gravação. Deixa eu ver. Não. Vamos agora para pegar a questão 3 agora, tá? Vou pegar a questão 3 aqui. Fazer a mesma coisa, tá? Fazer de dois modos. Pelo modo convencional, depois pelo teorema de Green. A 5, a 3, aí a 5 já... Deixa eu ver aqui. A 5 já muda o comando, tá certo? Então, só mais essa que a gente faz pelas duas maneiras. A próxima, a gente já vai usar só o teorema de Green, né? Para não ficar também tão enjoativo, né? Então, aqui, nota que eu tenho uma integral, né, de linha. Aqui ela a curva é uma curva fechada, uma curva simples, fechada, orientada, né? E é o triângulo de vértices 0, 0, 1, 0 e 1, 2. Certo? Triângulo mais ou menos assim, ó. Dá para a gente fazer aqui rapidinho a representação do plano cartesiano desse triângulo. Então, ele parte daqui do 0, 0, né? Aí o ponto 1, 0 seria esse aqui, e o ponto 1, 2 seria esse aqui. Então, ele tem essa orientação aqui, ó, daqui para cá, daqui para cá, aí, cima aqui, e para finalizar, lá de cima aqui para baixo. Ok? Então, essa curva aí fechada, tá? E ela está orientada certinho já. Se você notar, ela já está com orientação bem certinho aí, padronizada. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Pelo método normal, a gente tem que fazer a integração de linha e dividir isso em 3 etapas, né? A etapa que corresponde à curva C1,
a etapa que corresponderia à curva C2, a etapa que corresponderia a uma curva C3. Quem que é a gente pode padronizar aqui? Essa aqui poderia ser a curva C1, essa aqui é a curva C2, essa aqui é a curva C3. Então, você teria que fazer cada etapa dessa, integral de linha, certinho, e depois somar tudo. Certo? Então, ficaria mais ou menos assim. Ó. Essa curva C1, nota que o y é zero. Tem que, nessas curvas, a gente precisa parametrizar, tá bom? Cada uma, de uma por uma. Deixei só lá no Meet aqui. Oxi, tinha um pedido de participação aqui. Então, nota que a gente tem que parametrizar cada um aqui, né? Então, a primeira, a gente vai parametrizar mais ou menos assim, ó. Nota que na C1 o y é zero e o x é que está variando. Então, vamos chamar o x de t, só que o y é fixo, porque ele é zero, tá bom? O y é zero, tá bom? Está aqui na base, não é isso? Só que o x é t. E o t está variando de 0 a 1, que é a variação do x, né? O x está vindo do 0 até 1. Se x é t, então o t também está variando do 0 a 1. Ok? Essa é a curva C1. Nessa curva C1, a gente pode pensar mais algumas coisas aqui também. A gente pode aqui em cima fazer o dx vai ser igual ao dt, tá certo? Só que se você pensar no y, o dy vai ser 0 dt, ou seja, vai ser zero, não é isso? Se você derivar de um lado e do outro aqui, dy é 0 dt. Esses são os ingredientes, aí, vamos dizer assim, que a gente precisa para a primeira curva e depois para calcular a integral. Vamos fazer logo das outras também, depois a gente só vem calculando tudo, tá bom? Para a curva C2, então eu vou ter aqui. Agora, note, a curva C2 é uma reta vertical. Então, nessa reta vertical, eu vou ter o seguinte. Aí, nessa curva, agora é o meu x que é constante. E esse meu x constante é 1. Só que o y está variando. Vou chamar o y de t, então. E esse y está variando de 0 a 2, tá bom? 0 a 2. Porque ele vem aqui de baixo, o y vai 1, 2, chega até lá em cima no 2. Ok? E aqui é a mesma coisa. A gente calcula aqui, ó, dx vai ser igual a 0 dt, né? Calcular derivado de um lado, derivado do outro. Dx, derivado do 1 é 0, 0 dt. No caso vai ser 0, né? E o dy vai ser o próprio dt, certo? Na curva 3 agora, vamos já mexer com ela aqui. Na curva 3, o seguinte, deixa eu ver aqui se eu diminuo esse aqui, vou deixar aqui. Na curva 3, a gente vai ter o seguinte, ó. Nota que a curva 3 agora ela é uma reta, não é isso? Ela é um pouquinho diferente, né? E essa reta é uma função linear, porque ela vai passar pela origem, pelo 0, 0, né? E nota que ela é se você observar, uma reta bem simples, é um y igual a 2x, né? Ou seja, quando x é 0, o y é 0, tem esse ponto aqui. Quando x é 1, 2 vezes 1, 2. Então, você tem o ponto 1, 2 aqui. Tá bem simples. Tá? Então, como a gente pode parametrizar essa reta y igual a 2x? A gente pode fazer assim, ó. A gente pode chamar o x de t e o y, então, seria 2t. Tá certo? X é t, o y seria 2t. Ok? E o t vai variar de quanto até quanto? Então, a gente pode analisar aqui. Ó, o x está variando de 0 a 1. Então, o t varia de 0 a 1. Tá? Quando t é 0, que o x é 0, que de fato, quando t é 0, o x é 0. Ah, não, mas o x está variando de 1 a 0, né? Então, o t vai variar aqui de 1. Aí, quando t é 1, x é 1, ok? E t0. Ver que deu muito certo, não. Quem não pode ser... Isso aqui não funciona, né? Deixa eu ver que essa parametrização aqui. Quando o x está variando de 1 a 0.
está variando de 1 a 0. E o y está variando de 2 a 0. Mas não dá para a gente colocar assim. Isso aqui não deu muito certo, não. Vamos fazer de outro jeito. Aqui. Essa equação, vamos fazer ela vetorial, então, para ver se a gente melhora aqui, né? Vamos fazer do ponto A até um ponto B, tá certo? E a gente sabe que uma equação vetorial, a gente pode escrever assim, ó, x igual a A mais o vetor V vezes T, não é isso? Então, x vai ser o ponto inicial, né? Esse A seria o inicial. No nosso caso ali, a gente pode colocar ali o inicial sendo B, né? Ponto B é x1, y2, mais o vetor, a gente pode fazer esse vetor nesse sentido aqui, ó. Esse vetor pode ser A menos B, tá bom? Como A é a origem, 0, 0, então 0, 0 menos 1, 2 vai ser menos 1, menos 2, tá bom? Vezes T. Esse x está um ponto genérico, tá? xy. 1, aqui vai ser menos 1t, menos t. Estou somando já também, tá? Somando o primeiro aqui com essa primeira coordenada aqui do vetor. E 2, que é essa segunda coordenada, somado com menos 2t. Aí a parametrização agora, x é igual a 1 menos t, e o y, que equivale a essa segunda parte, que é o x equivale a essa primeira parte, e o y equivale a essa segunda parte aqui, que é 2 menos 2t. Agora ficou melhor. Agora vai dar certo. E o t, aí o t agora tem consistência. O t varia ali de 0 a 1, tá certo? Nota, quando o t é 0, coloca 0 aqui, o x é 1. De fato, o x é 1 aqui em cima no b, não é isso? E o x vai até no 0. Então, quando o t é 1, e você coloca 1 aqui, 1 menos 1, 0. De fato, aí o x vai ser 0, quando t é 1. Certo? Então, agora ficou melhor essa parametrização aqui. Agora deu certo, tá? Então, a parametrização é essa, ok? Da curva, dessa reta aí, terceira. E aí, a gente precisa do dx. dx é igual a menos dt. E o dy vai ser igual a menos 2dt. Só derivar de um lado e do outro. Deriva de um lado, deriva do outro, tá bom? Aí também tem os ingredientes aí para a curva C3, ok? C1, C2, C3. Bem, agora é só calcular. Vamos lá calcular então agora. Vou copiar isso aqui. Vamos lá, agora vai ser mais rápido um pouco, eu espero. Vou colocar aqui do lado. Mesmo enunciado. E agora fazer por partes, né? Primeira integral aqui que a gente tem. Já vamos substituindo, né? Tem que substituir a parametrização ali em relação à curva C1, né? Então, quem é x é t e o y é 0. Nota que vai facilitar algumas coisas aqui, ó. X é t, y é 0. O dx, vou colocar o dt, mas a gente sabe que já vai zerar tudo isso aqui, né? Mais, agora aqui, ó, x ao quadrado, que é o t ao quadrado, vezes o y ao cubo, 0, dy, deu 0 também, 0 dt. Inclusive aqui é dt, não sei porque eu coloquei dy, que é dt. Só percebi agora o erro ali. Então, 0 dt. Então, nota que isso aqui zerou, isso aqui zerou. Então, a gente tem uma integral de 0. Integral de 0, que vai ser 0, não tem conta aqui, tá certo? Essa é a primeira integral para a primeira curva. Vamos já para a segunda, tá certo? Vou colocar aqui na curva C1, sobre a curva C1. Agora, a integral sobre a curva C2, de novo, a gente substitui tudo, né? xy, a curva C2. Quem que é o x? 1, o y é t. Então, aqui, ó, x é 1, y é t, e o dx, aí aqui, na curva C2, o dx é 0. Então, opa, zerou aqui também. Ok? Aí, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, que é 1, vezes y ao cubo, que é t, vai ficar t ao cubo, não é isso? Y é t e o dy é dt. Então, esse dy é dt.
Opa, então tem uma conta aqui, ó, dy é dt. Certo? Só que aqui o t varia, né? O t, então, aqui a gente tira isso aqui. O t está variando de a curva C2 de 0 a 2. Então, o t está variando de 0 a 2. Pronto, escrevemos aqui. Esse aqui zera tudo, mas aqui funciona. Tem valor ali. T ao cubo dt, integral variando de 0 a 2. Aí é só a gente calcular essa integral, que agora ficou simples, né? T a quarta sobre 4, variando de 0 a 2. E a gente vai ter aí 2 a quarta sobre 4. Não precisa nem substituir por 0, que vai zerar tudo, tá bom? 2 a quarta, a gente vai ter 16, não é isso? 16 sobre 4, que é 4. Ok? Então, a segunda parte aí deu 4. Agora vamos para a terceira parte. A terceira parte aqui é isso aqui tudo, né? Nota que foi um pouquinho mais complicado, porque a curva ela mudou. Então, eu vou copiar aqui, isso aqui também, para a gente ficar lá embaixo. Mais certo. Aqui, ó. Fazer agora aqui, certo? Substituindo certinho aqui. Substituindo o x e o y. Não, o x é 1 menos t, o y é 2 menos 2t, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, integral, quem é o x? 1 menos t, vezes, quem é o y? Substituindo aqui, tá? Quem é o y? 2 menos 2t, quem é o dx? A gente calculou, menos dt. Menos dt. Mais, agora x ao quadrado aqui, quem é o x? 1 menos t ao quadrado. Quem é o y? 2 menos 2t ao cubo. E quem é o dy? Menos 2dt. Aqui, ó. E o t está variando de 0 a quanto? 0 a 1. Então, a variação do t é de 0 a 1. Agora, basta a gente calcular isso aqui. Tá? Simplificar e calcular essa integral aí. Ok? Então, daria o seguinte. Pensa comigo. Isso aqui a gente pode fatorar por 2, tá bom? Colocando 2 em evidência, ficaria 1 menos t. Tá? Então, esse 2 menos 2t é disfarçadamente o mesmo que 2 que multiplica com 1 menos t. Por que é importante, interessante fazer isso aqui? Porque aqui tem 1 menos t também. A gente vai ter coisas semelhantes aí que vai facilitar a conta, tá? Então, isso aqui a gente substitui por isso, tá? A gente imagina que já é aquilo ali, tá? Então, a gente vai ter 2, 1 menos t, 1 menos t ao quadrado, tá certo? E esse menos aqui, a gente coloca ele aqui. Ok? Vou fazer com calma aqui para vocês não confundirem aqui, tá? Então, fatorando isso aqui primeiro, então vai ficar vezes 2, 1 menos t, vezes menos dt. Só repetir o resto agora, tá? Aqui, opa. Aqui também a gente vai ter o seguinte. Vou ver só a questão da bateria aqui do computador. Tem que ligar aqui. Descarregar aqui. Tá, então, aí a gente vai ter o seguinte aqui. 1 menos t ao quadrado. Nota que aqui a gente tem uma coisa parecida também. Aqui dentro a gente pode colocar um 2 em evidência. Vai ficar 1 menos t. Só que isso aqui tudo dá ao cubo, né? Olha lá, essa fatoração toda dá ao cubo. Então, eu posso, como é um produto, né? Então, fica 2 ao cubo, que é 8. Então, vou fazer aqui já, 8. E 1 menos t ao cubo. Isso aqui é só a simplificação aqui, tá bom? Para a gente conseguir integrar isso aqui melhor, tá? Aí sim, agora isso aqui vezes isso vai dar 1 menos t ao quadrado, né? E nota que tem um 2 multiplicado por um menos aqui. Então, menos 2, 1 menos t ao quadrado, dt, tá certo? Primeira parte. Mais, agora isso aqui, ó, tem 1 menos t
tem um 8 e tem um menos 2. Então, 1 menos t ao quadrado vezes 1 menos t ao cubo vai dar 1 menos t à quinta. Esse 8 vezes 2, menos 16 dt. Poderia vir antes ali também, né? De 0 a 1. Então, ele poderia vir, tipo aqui assim, ó, menos 16, menos 16. Como a gente tem essa opção aqui, ó, de apagar com mais facilidade, né? Então, vamos já colocar ele ali. Ok, pronto, tá melhorando, né? dt também a gente pode, inclusive, colocar em evidência o dt. Vai ficar aqui, menos 2, 1, menos t ao quadrado, menos 16, 1, menos t à quinta. Todo mundo aqui, tá? dt, integrando, variando de 0 a 1. Aqui tem duas integrais, né? Tem essa menos essa integral. São duas integrais distintas, né? Você pode pensar em calcular elas, aí separadamente, tá? Ok, vamos calcular então essa primeira aqui. Calculando essa primeira parte aqui, a gente vai ter que menos 2 é constante, tá certo? Integral de 1 menos t ao quadrado, a gente pode usar uma ideia meio que inversa à ideia da regra da cadeia, tá bom? Vai ser 1 menos t elevado a 3 sobre 3. Só que pensa, você derivando isso aqui, será que chegaria nessa expressão aqui? Então pensa, você derivando aqui, aí ficaria 3, não é isso? 1 menos t ao quadrado. E o 3 contaria com 3, ficaria 1 menos t ao quadrado. Só que pela regra da cadeia, você ia multiplicar por dentro e multiplicar pela função de dentro, que ia ficar vezes menos 1. Tá certo? E aí, multiplicando isso por menos 1, não ia voltar ao que era antes. Ou seja, do jeito que a gente colocou aqui, certo? Do jeito que a gente colocou aqui, isso é para simplificar, tá? Senão você tem que usar uma substituição aqui para uma coisa simples que não precisa, tá? Então, de fato, é quase isso aqui, mas a gente tem que multiplicar pelo menos 1 só para corrigir, por causa da regra da cadeia. Tá certo? Então, espero que vocês estejam entendendo aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui. Ó. A gente supôs que era isso aqui, é quase isso aí, né? Se a gente usar ali meio que a ideia direta da integral, né? Que ali, imagina que isso aqui tudo é um x, né? X ao quadrado. Então, integrando, ficaria x ao cubo sobre 3. Ok? Mas ele não é só um x, é 1 menos t. Então, é uma expressãozinha ali dentro. Tá? Aí não fica exatamente isso aqui. Por quê? Porque isso aqui, aí no caso, ficaria 1 menos t ao cubo. Quando você deriva, teria que voltar ao que era antes, tá certo? E derivando isso aqui, vai ficar 3, 1 menos t ao quadrado sobre 3. E pela regra da cadeia, sempre você multiplica pela derivada de dentro. Corta, corta, 1 menos t ao quadrado. Essa derivada de dentro vai ser aqui, derivando 1, 0, derivando menos t, dá menos 1. Então, sempre vai ter esse menos 1 aí que vai, entre aspas, precisar ser considerado, tá? Então, não pode ser direto assim. Então, por isso que a gente coloca esse menos 1 aqui também. Mas integra com mais facilidade, né? Já integrou aí, né? Não tem mais dor de cabeça, não precisa fazer um monte de substituição. Então, aqui vai ficar menos com menos mais, 2 terços, 1 menos t ao cubo. Essa segunda parte aqui agora, né? Integral de 0 a 1. Nota que eu integrei, tá bom? Não, aqui já integrou, né? Então, já integrei, certo? Eu vou colocar o intervalo aqui de variação 0 a 1 no final para todo mundo, tá? Então, aqui, quase a mesma coisa. Então, vai ficar menos 16, 1 menos t a sexta sobre 6, só que tem que multiplicar por menos 1 para corrigir. Ok? Aqui também menos com menos mais, 16 sobre 6, 1 menos t a sexta, e todo mundo variando de 0 a 1.
Ok? Aqui a gente começa a simplificar a situação. 2/3. Nota que a gente só vai substituir por 1, porque o resto vai... basicamente a gente vai zerar tudo aí, não é isso? Não, dá para substituir por 0 depois sim. Então, substituindo por 1, aqui, ó, nota que colocando 1 aqui, zerou, né? Então, vai dar 0 mais 16, dá para simplificar. Em cima e embaixo, vai dar 8 sobre 3, né? Simplificando por 2. Mas, de qualquer maneira, o T1 aqui vai dar 0, né? 0. Então, substituiu por 1, é isso? Menos, agora substitui todo o T por 0. Então, substituindo o T por 0 aqui, vai sobrar 1, vezes 2/3, 2/3. Substituindo T por 0 aqui, sobra 1. A sexta é 1 mesmo, então, mais, e 1 vezes 16 sobre 6, que dá 8/3. Ok? Aqui todo mundo zerou. Aí vai dar menos 10/3. Certo? Vamos ver se bate agora, então. Aqui, então, menos 10/3. Aí, 3. Aqui fica 1, né? 3 por 1, 3. 3 vezes 4, 12. Menos 3 por 3, 1 por 10. Aí, deu certo agora. 12 menos 10, 2/3. Rapaz, um sinal aqui faz a gente dar essa volta toda. Aqui, ó. Tá certo. Era esse menos aqui que eu não considerei para o 8. Beleza, mas vocês viram aí, essa aí é a primeira situação. Olha como ela dá trabalho, né? Você indo pelo método convencional, né? C1, C2, C3, tem que fazer 3 integrais pelos caminhos certinho. A outra opção é a gente usar o teorema de Green, né? Então, agora a gente vai fazer pelo teorema de Green e ver o que vai dar aqui, né? E, na verdade, a gente vai ver que... Oi? Na prova você vai pedir as duas situações ou só o teorema de Green? Pode ser que eu peça as duas, tá? Porque, na verdade, o conteúdo que a gente vai estudar vai abranger tudo, né? Então, você tem que saber fazer dos dois modos aí, tá? Então, aqui pelo teorema de Green agora, pelo teorema de Green, a gente tem o seguinte. Nessa situação, se eu tenho uma integral, né, sobre uma curva fechada, integral de Lino, curva simples, fechada, orientada, tal, não tem problema no domínio. O domínio também está tudo ok, as derivadas parciais ok, existem, né? Então, eu posso usar o teorema de Green, que ele diz o seguinte, que aquele tipo de integral vai virar uma integral dupla, em que eu vou fazer del Q, del X, menos del P, del Y. D de A sobre D, ok? Então, a gente sabe que isso aqui é o P, isso aqui é o Q, então a gente calcula e puxa ele para cá, ok? Então, vamos calcular aqui a parte, o del Q, del X. Essa parte aqui derivando em X, a gente vai ter 2x y ao cubo. Derivando agora o del P em y, del P, del y, não é isso? A gente vai ter só o x. Então, substituindo aqui, a gente vai ter algo bastante simples, né? Que vai ser 2xy ao cubo menos a outra parte del x, d de A, né? Na região D. Agora a gente está no integral dupla, né? E aqui essa região D a gente tem que descrever ela para a gente conseguir avançar aqui, tá certo? Tem uma função, é só uma unidade. Se fosse só um aqui, né? Se não tivesse essa parte aqui, então a gente saberia que era só a área, né, da região D. Mas não é, tem uma função ali, então é um pouquinho mais elaborado. A gente tem que ir lá na região, vou pegar o gráfico aqui de novo, dei o gráfico aqui, e a gente tem que descrever essa região D e levar para lá, tá certo? Essa região D é composta pelos, né, essa região D aqui, formada por, né, limitado por C1, C2 e C3. Então, essa região é formada pelos pares x e y pertencente a R2, tal que... Aqui a gente pode pensar assim, ó, o x vai variar
de 0 a 1, tá certo? O x você pode pegar todos variando de 0 a 1. Só que o y, você vai ter que limitar ele de 0 até bater nessa funçãozinha aqui em cima, tá? E essa funçãozinha aí, se você pegar ela cartesiana, ela está variando de 0 a 2x. Tá? Como a gente trabalhou primeiramente, mas a gente precisou parametrizar e tal, então ela precisou ser trabalhada vetorialmente. Mas para termos cartesianos, isso aqui funciona, tá? Porque quando x é 1, o y é 2, você está no ponto B certinho. Quando x é 0, o y é 0, está no A certinho, então é uma reta ali. Tá? Então, a gente tem essa descrição aí para essa região. Então, o que a gente vai fazer? Inclusive, vou pegar essa região aqui e vou levar ela lá para baixo. Então, essa região vai ser a nossa região lá para o Teorema de Green, tá? Aqui, ó. A nossa região é essa. Aí, a gente faz o seguinte, a integral agora, essa integral dupla de 2xy³ menos x. Vamos começar em dy, né? Porque ela está variando entre 0 e 2x, entre funções. E depois a gente integra em x, porque aí o x está variando entre constantes, tá? E aí fica as constantes sempre tem que ficar no final. Integrando essa primeira aqui, então em relação a y, nota que nós vamos integrar em relação a y. Então 2x é constante, repete. Integrando y ao cubo vai ficar y² sobre 4, certo? Vai variar aí de 0 a 2π, mas eu vou colocar no final, tá bom? Vou fazer logo isso aqui também. Menos, integrando só o x. Então, fica xy, tá bom? X é constante, integrando o dy vai ficar um y aqui. Ok? E isso tudo vai variar de 0 a 2x. Eu coloquei 2π aqui, é 2x, tá? 0 a 2x. Depois, a gente precisa continuar integrando ainda em relação a x. Então, a gente termina repetindo a integral ali. Então, eu vou substituir 2x agora no lugar do y aqui e no lugar do y aqui. Então, vai ficar assim, ó, 2x² sobre 4 menos x, que multiplica 2x aqui. Isso tudo depois dx. Aí é o seguinte, 2² vai ser 2 vezes 2, 4, 16 x², certo? Então, 2² e x², tá aqui. Sobre 4, ainda tem que multiplicar pelo 2x aqui, menos 2x², né? X vezes x, x². Isso tudo dx variando de 0 a 1. Nota aí, ó. 16 por 4 dá 4. 4 vezes esse 2 já dá 8. X, a quarta vezes esse x, x a quinta, menos 2x². Isso tudo dx. E agora a gente já vai integrar. Agora já vai para o final. Aí vai ficar 8x² sobre 6, menos, integrando em x aqui já, 2x³ sobre 3, variando de 0 a 1. Nota, não precisa nem substituir pelo 0, que vai zerar tudo. Então, substituindo por 1 aqui e por 1 aqui, a gente vai ter 8 sobre 6 menos 2 terço. 8 sobre 6 é o mesmo que 4 terço menos 2 terço. E que vai dar 2 terços. Nota como foi mais rápido e prático com o Teorema de Green agora, tá? Mesma coisa que a gente fez antes, só que antes aquele montoeiro de conta, né? Aqui, ó, a gente fez 3 etapas, né? 1, 2, 3 contas. Aqui no final ainda a gente perdeu um sinalzinho aqui, ainda teve um contratempo, mas chegou no valor. Agora aqui você tem mesma coisa que o Teorema de Green, bem mais rápido. Essa é a ideia do Teorema de Green, é mostrar que nesse tipo, quando ele encaixa, né, quando a teoria encaixa certinho ali, ele é mais vantajoso em muitos casos, né, também não é em todos, mas em muitos casos é mais vantajoso do que se calcular pelo modo normal as integrais de linha.
Vamos lá para 5. A 5 fala para você, pede para você fazer a mesma coisa, calcular usando o integral, o teorema de Green, tá bom? Essa integral de linha aí. Tá certo? Se é o triângulo com vértice 0, 0, 2, 2 e 2, 4. Tá? E a integral é essa aqui. E usando o teorema de Green. Agora é só o teorema de Green. Não precisa fazer da outra maneira. Tá? O comando da 5 ele só pede isso. Então vamos lá. Vou fazer essa região rapidamente aqui. Depois a gente vai precisar dela, tá? Só desenhar aqui. Ela é simples, vocês vão entender ela. Sem muito problema aqui. Triângulo, né? 0, 0. 0, 0. Aí quando o outro ponto é x2, y2. Então x2 e y2 já é bem aqui. E depois x2 e y4. Inclusive eu tenho que abaixar isso aqui, senão não vai dar certo. Vou colocar assim, ó. Certo? Aqui. Aí. Vai ter então 0, 0, 2, 2 e 2, 4. Certo? E vai ter basicamente isso aqui, ó. Daqui para cá. Daqui para cá. Cá, por fim, daqui para cá. Essa é a região aí, certo? Eu fiz ela só porque daqui a pouco a gente vai precisar, né? Porque vai ficar uma integral dupla, né? O teorema de Green. Del Q, del X, menos del P, del Y, dA sobre D. Essa parte aqui vai ser bem simples, né? Que a gente calcula as integrais duplas ali, tranquilo. Aí depois a gente vai precisar analisar a região, entendeu? Essa região D aqui, ó. Então por isso que eu desenhei ali para a gente depois analisar. Quem é del Q, del X? Pega essa parte aqui. Oi, alguém quer falar alguma coisa aí? Tá aberto um áudio aí. Carlos, quer comentar alguma coisa? Tá aberto o seu microfone aí. Oi. Tô ouvindo não. Beleza, vamos lá. Desativei lá, acho que deve estar aberto por engano. Olha lá, ó. Então o del Q, del X, pega o Q aqui. Então vai ser que essa segunda parte aqui, né? Esse aqui é o P, esse aqui é o Q. Esse Q a gente deriva em X. Então nota que vai ficar 2x, não é isso? Que multiplica por 2 vai ficar 4xy, aliás. 4xy, certo? Menos, agora o P em y. Então vai ficar 2xy, menos 2xy. dA sobre D. Certo? 2x, 4xy. Aí subtrai aqui, né? 4xy menos 2xy vai dar 2xy dA sobre a região D. Aí essa região a gente tem que identificar ela. A gente tem que escrever ela corretamente, tá bom? Então, essa região, a gente pode falar o seguinte. A gente pode utilizar o seguinte fato. O x poderia variar. Nota que o x está variando de 0 a 2, né? Aqui tem um 2, que é importante colocar, né? 2, 4. Essas alturas aqui, né? 2, 2. Então, nota que o x está variando de 0 a 2 sempre. E a gente pode recortar o y variando dessa função de baixo para essa de cima. Nota que o y aqui
recortaria ela certinho aqui. Tá? Então, essa função de baixo, o y é 2x, igual a gente viu anteriormente, a mesma reta lá. E essa função de cima, o y vai ser igual a 4x, né? E quando x é 0, 0, quando x é 2, não, aqui, ó. Aqui é 2x e aqui é só x, tá? Porque nessa função, quando x é 2, o y é 2, né? Quando x é 0, y é 0. Então, essa função de baixo aqui. Então, o y é igual a x, é uma função y igual a x, identidade, né? Se você continuasse, quando x é 3, y é 3, 4, 4 e assim sucessivamente. Mas a de cima, ela dobra, né? Quando x é 2, o y está no 4. Quando x é 1, estaria no 2. Então, essa aqui dobra, tá bom? Então, o y é o 2x. Essa de baixo, o y é x. Então, o y variaria de quê? O y vai variar aqui de x a 2x. Isso é variação. Certo? Feita essa análise aí, a gente volta aqui para o teorema de Green e coloque lá na integral lá. Tá? Vou colocar isso aqui mais para cá. Análise aí. Então, a gente vem aqui agora o teorema de Green. Tá? Vou continuar essa integral dupla aqui, ó. 2xy. Aí a gente vai começar dy, que o y está entre funções, e o x por último. O y vai variar de x a 2x, e o x vai variar de 0 a 2, não é isso? Inclusive, eu nem coloquei o x aqui. X variando de 0 a 2, e o y variando de x a 2x. Ok? Essa ideia aqui. Vou colocar isso aqui para baixo aqui. E volta aqui. Sempre que ele saiu do lado do lugar. Ok? X variando de 0 a 2. Espero que você esteja entendendo aí. Principalmente essa parte dessa região. Isso aqui é mais... A gente trabalhou muito isso aqui. Inclusive, a gente vai retomar, porque a gente também vai trabalhar na nossa prova questão de integral tripla, né? Nas integrais triplas, a gente tem que identificar bem tem vários tipos de regiões assim que a gente precisa identificar, tá certo? Voltando aqui, então, o x vai de 0 a 2, certo? Vamos lá. Então, integrando isso aqui agora em y, 2x é constante, y² sobre 2, e vai variar de x a 2x. Repete o dx, porque isso aqui ainda vai integrar em x. Esse corta com esse. Então, a gente vai ter xy², é isso? Variando de x a 2x, dx, e isso variando de 0 a 2. Vamos substituir esse aqui. Então, a gente vai ter no lugar do y, tá? Que a gente está integrando em y. Então, vai ficar 2x² menos, aí a gente substitui a parte de baixo ali, x². dx, variando de 0 a 2. 0, variando de 0 a 2, né? Então, a gente tem aqui x, aqui, 4x² menos x², que vai dar 3x², não é isso? Opa. 4x² menos x². Então, vai dar 3x² vezes esse x, 3x², que a gente tem que integrar dx variando de 0 a 2. Certo? E aí a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó, 3x² sobre 4. Esse 3 é constante, x² sobre 4, variando de 0 a 2.
E a gente vai ter aqui, vai ter algo mais ou menos assim, ó. Só substituir por 2, né? Então, 3, 2 a quarta sobre 4. Não precisa pelo zero, vai zerar tudo, não tem nenhum significado isso aí. Não vai acrescentar em nada, então vai dar 3 vezes 2 a quarta, 16 sobre 4. 3 vezes 4, que é 12. Isso aqui é a resposta. Certo? Então, trabalhamos aí. Nota que você tem que... É um processozinho bacana, né? Você tem que trabalhar aqui, né? Ó. Então, você tem a integral aqui, de linha, né? Você vai usar o teorema de Green, passa aqui para o teorema de Green, faz o integrando aqui, del x menos del p del y, fácil, isso aqui, principalmente essa questão tem muita problemática, né? Não tem nada difícil aqui. Agora a região, você vai ter que treinar isso aqui, porque é região, porque aqui cai no integral dupla, né? Então essa integral dupla você tem que estar, não é nem a questão mais da integral de linha, você já desfez esse problema. Aqui cai no integral dupla, que você tem que ter aí os pré-requisitos da integral dupla, né? Identifica a área aqui, coloca os intervalos de integração, no caso, e aí é só integrar o resto tudo. Integra certinho, cuidado com os sinais, simplificações, pronto, não tem erro não. Ok? Vamos para 7. Vou avançar aqui para 7. Então, nota que algumas aparentemente um pouquinho mais complicadas, né? Você olha aqui, se você não usar o teorema de Green, por exemplo, essa 7, seria bem tenso você trabalhar ela, sem o teorema de Green, tá? Então, por exemplo, na prova, eu posso nem exigir que você use o teorema de Green, mas se eu colocar uma questão dessa, possivelmente você só vai conseguir resolver se você usar o teorema de Green, tá certo? Pela característica dela. Quando você vê aqui, ó, e elevado à raiz de x, possivelmente isso aqui vai dar uma integral bem, se você for pelos métodos simples, né, normais, vai dar uma integral bem chata, bem complicada para você resolver. Por isso a dificuldade. Já no teorema de Green, isso aqui já vai simplificar bastante, tá? Então, tá aí esse integral, C é o limite da região englobada pelas parábolas. Essa região também é um pouquinho mais melindrosa, tem que analisar ela com cuidado. Mas nada a gente não consiga fazer, né? Del Q, del X, menos del P, del Y. dA sobre D. Certo? Então, vamos lá. Esse é o P, esse é o Q. Vamos fazer o primeiro o Q, né? Em x. Nota que derivando isso aqui em x, isso aqui já zera. E derivando isso aqui em x, só sobra 2. Então, olha aqui, 2, olha que simplicidade. Agora o p em y. Nota que isso aqui é zero, porque é tudo em x. Então, é constante. Derivando em y, zera. E esse y, derivando em y, dá 1. Então, nota que ali, no integrando, já ficou bem tranquilo. 2 menos 1 é 1. Então, basicamente, você só tem que fazer essa integral dupla aqui. Okay? Ah, professor, mas essa integral dupla é só a gente... Não precisa nem calcular a integral, é só a região sobre a área D. Só que essa região não é uma região simples. Não é uma região tipo uma circunferência, que você calcula a área dela, não é um triângulo, não é um quadrado, né? Então, de fato, vai ter que desenvolver essa integral dupla, porque não é também óbvio, não é fácil calcular essa área aqui sobre essa região. Que região é essa? Englobado pelas parábolas y igual a x ao quadrado e x igual a y ao quadrado. Então, bora lá fazer isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma linha aqui, aqui até aqui. Então, vamos fazer a x igual a y ao quadrado primeiro, que é mais simples, né? Então, essa parábola aqui, ó. Quando x é 0, y é 0, a gente está na origem. Quando x é 1,
1 ao quadrado é 1, y também é 1, a gente tem o ponto 1, 1. Quando x é 2, y é 4, né? Porque quando x é 2, 2 ao quadrado é 4, y é 4. 1, 2, 3, 4. Então ela está aqui em cima. E a gente fez essa primeira parte aqui, essa primeira aba da parábola. Nota que por simetria, ela teria aqui do outro lado também. A gente nem vai mexer com esse outro lado aqui, não vai precisar. Certo? Agora, quando você vai com isso aqui, né? Essa aqui é uma parábola que não é muito comum na escola os alunos estudarem ela, que ela é uma parábola assim, ó, com cavidade aqui, ó, voltada para a direita, tá bom? Não é uma parábola convencional, assim, para cima ou para baixo, não é isso? Que é um y em função de x. Aqui é um x em função de y. Então, ela é ou para cá ou para cá. Nesse caso, é para cá, tá certo? E aí você vai fazer meio que o pensamento contrário, né? Pensa aí, quando y é 1, y1 você está aqui em cima, né? Quem que é o x? O x é 1 também. Então, esse ponto aqui também é o dessa outra parábola que a gente está calculando. Ok? Quando o y é 0, o x também é 0. Esse ponto aqui na origem também é o ponto da nossa parábola que faz assim. Quando o y é menos 1, então menos 1 ao quadrado é 1. O x é 1. Ou seja, quando o y é menos 1 aqui embaixo, o x é 1. E a gente tem esse ponto aqui também para a parábola. Ou seja, e a gente sabe que ela tem esse tipo de concavidade, então ela é uma parábola que faz isso aqui, ó. Faz isso, e ela continuaria aqui, e ela vem aqui para baixo também, e continuaria aqui. Deixa eu apagar um pouco aqui para não ficar tão poluído aqui. Então, na verdade, a gente tem essa região aqui, que é a nossa região entre as parábolas, que é o que o problema quer, né? Aqui, ó. C é o limite da região englobada pelas parábolas, né? E a gente quer a região agora, porque a gente transformou em integral dupla, e a gente quer a região D. A região D, então, é essa aqui, ó. Certo? Lembrando que essa função de cima é x igual a y ao quadrado, e essa função que está aqui embaixo é y igual a x ao quadrado, né? Isso aqui é convencional, faz isso aqui e vai embora, né? Assim, ó. Vou um pouco aqui. Essa de baixo faria isso aqui, ó, aquela normal, né? E subiria aqui. A de cima é que ela está assim, ok? Então, como é que eu descrevo essa região D aí para poder calcular lá a integral dupla lá? Então, ela é a região dos pontos x, y pertencente a R2, tal que, pertencente a R2, tal que, presta atenção aqui agora, a gente pode fazer o y variar de 0 a 1, todos os y variando de 0 a 1. Então, vou colocar aqui, ó. Tal que o y varia de 0 a 1. Mas o x está variando dessa parábola aqui da esquerda para essa da direita. Ó. Ele trava aqui, ele aqui faz o recorte. Então, o x está variando de y ao quadrado, porque essa aqui da esquerda, não é isso? Quem que é? Em função de y, né? O x em função de y. Então, o x é igual a y ao quadrado. Então, o x está variando de y ao quadrado até chegar nessa outra aqui. Tá certo? Em que o x é igual a raiz de y. Tem que inverter aqui, né? Y é x ao quadrado, então x é raiz de y. Positivo, só a raiz positiva de y, porque está tudo positivo aí. Ok? Então, o x varia de y ao quadrado a raiz de y. E o y varia de 0 a 1. É uma opção. Tem outra maneira de fazer também. Você pode fazer o x variando de 0 a 1 e o y variando dessa de baixo aqui, de x ao quadrado, até em cima, raiz de x. Mas é a mesma coisa. No final das contas, praticamente a mesma coisa. Então, agora com isso aí em mente, a gente volta lá agora no nosso integral.
Então lá, ó, professor, é só calcular a área. Tá, mas essa área aqui não é óbvia, né? Então você vai ter que desenvolver integral de qualquer maneira, tá? E como é que você vai desenvolver essa integral aqui? O dA, você vai fazer o quê? Primeiro a gente vai colocar então o dx, né? dy, porque o x aqui que a gente usou essa variação, né? E o x está o x aqui está entre funções, não é isso? Então, x vai variar de y ao quadrado até a raiz de y. E o y vai variar de 0 a 1. Pronto. Com isso aqui agora a gente calcula, sem muito problema. Certo? Agora a gente consegue calcular aqui. Lembrando, integrando isso aqui vai dar só o x, variando de y ao quadrado, a raiz de y, repete o dy, e a integral valendo de 0 a 1, porque ainda vai ter que integrar em y. Tá? O x, então, vai variar de substituir esse raiz de y menos esse de baixo, e isso dy variando de 0 a 1. Agora, integrando aqui, o y está elevado a meio ali, né? Menos y ao quadrado. Deixa eu só colocar aqui nessa versão de potência de expoente fracionário. Integrando isso aqui, então vai ficar y elevado a 1 meio mais 1, vai dar 3 meio vezes 2 terços, tá bom? Porque seria dividido por 3 meio é o mesmo que multiplicar por 2 terços. Menos y ao quadrado integrando ao cubo sobre 3, e tudo isso variando de 0 a 1. Ok? Agora, para finalizar, substituir o 1 aqui, então vai dar 2 terços menos 1 terço, né? O 1 aqui, no lugar do y, elevado a 3 meio, vai dar 1, vezes 2 terços, 2 terços. Menos 1 ao cubo é 1 mesmo, sobre 3, então sobra isso aqui, tá certo? E 2 terços menos 1 terço, 2 menos 1, 1, a base já é igual. E com 1 terço, finalizou essa questão aí. Certo? Então, a aplicação do Teorema de Green aí. Então, nota que o que a gente fez? Essa primeira parte do integrando, deu o quê? Deu x menos del p, del y. Muito fácil aqui, deu 2 menos 1. Problema aqui, essa região teve que fazer uma análise um pouquinho melhor dela para conseguir calcular a integral dupla. Mas, de novo, esse aqui já é um problema de integral dupla. Inclusive, já serve aí como uma revisão em parte, né, para integral dupla, que possivelmente vocês vão ter que saber, porque vai cair integral tripla. E integral tripla, você resolver integral tripla, no meio dela também é uma integral dupla, né? Você passa pela integral dupla lá. Então, tá aí ajudando aí também, de qualquer modo. Certo? Essa aí foi a 7. Vamos lá para a 9 agora. Aqui, estou um pouquinho acelerado para a gente conseguir resolver bastante exercício aqui. Então vamos lá. De novo é usar o teorema do comando lá dela, é usar o teorema de Green. É isso só para... Deixa eu ver aqui. Uso o teorema de Green. E ele já disse que a orientação é positiva, então ajuda também. Depois nós vamos fazer um exercício aqui que ele não fala, você tem que deduzir como é que está a orientação da curva. Se ela está com orientação positiva já ou não, ou seja, né, depende da orientação da curva, você usa o teorema de Green. Se ela estiver na orientação negativa, você vai ter que multiplicar por menos e fazer todo o processo como se ela fosse, a curva estivesse na orientação positiva. Tem esse detalhe aí, tá? Então, aqui ele já dá de bandeja o fato de que essa curva é uma curva simples, fechada e já está na orientação positiva. Então, facilita já muita coisa também. No caso aqui, o círculo, né? Nota que se ele não fala qual a orientação desse círculo, e aí? Poderia ser qualquer orientação, né? Você poderia fazer um círculo sentido horário ou sentido anti-horário. Isso não teria definição. Mas ele já disse que é no sentido positivo, tá bom?
caso aí, o sentido positivo é o sentido anti-horário, tá? Vamos lá, então. Isso aqui vai virar pelo teorema de Green, integral dupla, del Q, del X, menos del P, del Y, dA sobre D. Fazer aqui, ó, del Q, del X. Então, vai ficar menos 3x ao quadrado e del P, del Y, né? Menos del P, del Y, 3y ao quadrado. 3y ao quadrado. Bem simétrico aqui as coisas também, né? dA, integral dupla sobre D. Nota que menos com menos, a gente pode fazer um recursozinho aqui, ó. Não sei se vai ajudar muito, mas eu vou fazer aqui, tá? Tira esse menos, aqui fica mais e aqui mais, tá bom? É como se você fosse multiplicar distribuindo, você retornaria o sinal menos lá para dentro. Ok? Inclusive tem 3 e 3, poderia colocar essa constante 3 aqui para... Eu vou fazer assim, ó, vou deixar aqui e vou fazer esse menos 3 aqui fora, tá? Aí vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado dA sobre D. Pronto. Aí tirei até a constante ali para fora também. Nota que nós estamos numa circunferência no círculo de raio 2 centrado na origem, tá? Então, agora, para a gente resolver aqui, note que essa questão, quando a gente está em desenhos, em curvas, né, em regiões redondas, né, tipo circunferência, é melhor a gente usar coordenadas polares, tá bom? Senão a gente vai ter uma pequena dificuldade aí, que vai entrar raiz quadrada, né, tem que isolar o y aqui e tal. Ficaria melhor em coordenadas polares, tá bom? Então, como é que eu descrevo essa região D em coordenadas polares? Não é isso? Então, essa região D é formada pelos pontos R e Rho, não, R e θ, que é isso? Qual que é a variação do meu, no caso, qual a variação do meu R? O meu R está variando de 0 a 2, porque o raio é 2, não é isso? Estou pegando toda a região em que o R está variando de 0 a 2. E o θ está variando de 0 a 2π, porque é uma volta completa. Tá certo? Então, essa é a descrição dessa região. Mas, além disso, além dessa região, a gente tem que fazer a substituição de variáveis. Porque agora nós vamos trabalhar com R θ, mas aqui a gente tem x e y, então tem que substituir variáveis também. Tá? Então, a gente tem essa relação entre coordenadas polares, não é isso? E a cartesiana da seguinte maneira. A mais importante aqui para nós é o seguinte: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, que a gente vai ter que fazer essa substituição. Certo? Então, vindo aqui, ó, isso aqui é igual a menos 3. Então, isso aqui vai ser r ao quadrado, certo? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Esse d de a, que é a unidade de área retangular nas coordenadas, não é isso? Retangular vai ser um quadradinho, que é o dx vezes dy. Nas coordenadas polares, ele vai ter que ter um ajuste aqui, um jacobiano, um ajuste aqui, r, dr, dθ. Então, essa partícula, tem que saber também, tem que lembrar isso aqui, né? Então, essa partícula d de a, quando você vai para coordenadas polares, ela recebe esse ajuste ali. Então, fica r, dr, dθ. Bem, feito isso, agora a gente tem a integral dupla aí. R ao quadrado vezes r vai ser r ao cubo, dr, dθ. O r a gente sabe que varia de 0 a 2 e o θ de 0 a 2π. Tem tudo aí já agora, todos os ingredientes aí postos, né? Agora é só a gente integrar. A gente começa integrando essa primeira parte, é o r, vai ficar r a quarta sobre 4, variando de 0 a 2. Repete o resto, que ele ainda a gente vai integrar ainda em relação ao θ, ok? Então, r a 4 sobre 4 variando de 0 a 2. Substitui o 2 aqui.
Então, 2 à quarta vai ser 16. Sobre 4 vai ser 4. Tá bom? 4. Não precisa substituir por 0, vai dar 0. Tá? Então, 4, a gente pode repetir o resto aqui. 0 a 2π menos 3. E o seguinte, então, esse 4 é constante. Menos 3 vezes 4 pode ir lá para fora. E aqui vai ficar dθ variando de 0 a 2π. Menos 3 vezes 4, menos 12. E essa integral a gente já fez muito ela. A gente sabe que ela é 2π, né, de cara. Por quê? Integrando aqui vai dar só o θ, e o θ vai variar de 0 a 2π. O 0 você não substitui, o 2π vem para cá no lugar do θ, isso ali vai dar 2π. Então a gente já fez muito isso aqui, né? Eu acho que vocês já pegaram já memorizaram essa integral aí, né? Então, menos 12 vezes 2π menos 24π. Fechou? Essa é a resposta. Ok? Muito bem. Então, só revisando ela aqui de novo. Aqui, ó. 9 tem integral de linha, você vai usar o teorema de Green, e foi dado um círculo e já foi dito, né, o C, a região C é um círculo. Aliás, não é nem a região, no caso aqui, no começo aqui, esse C é uma curva apenas, né? A curva é um círculo centrado na origem, raio 2, e foi dado já que o sentido dele é o sentido positivo. Bem, fez aqui o integrando, a questão do integrando, e a região precisou usar agora outra estratégia, que foi coordenada polar. Nota que a gente não usou hoje, né, nos últimos exercícios de hoje aqui, coordenadas polares, né? Então, outra estratégia, né? A gente precisou agora usar coordenadas polares, tá? Não é nada demais também, só lembrar certinho como é que faz a mudança de variáveis e descreve a região. Enfim, feita a mudança, veio para cá e aí a gente conduz para terminar a integral dupla. Tá? Calculando ali tudo certinho, cuidando com os sinais e a simplificação. Fechou ali, 24. Essa é a questão 9, vamos para a questão 11 agora. A questão 11, o comando dela é assim, use o teorema de Green para calcular. Eu vou colocar o comando dela aqui também, para vocês verem aqui. Acho que vocês estão vendo aqui já, né? Eu acho que vocês estão vendo, né? Aqui agora. Eu vou ler para vocês e a gente vai trabalhar ela, né? Use o teorema de Green para calcular a integral, é isso, FDR. Nota que essa FDR aí, ela é um campo vetorial agora, tá? Sobre a curva C. E ele dá uma orientação. Verifique a orientação da curva antes de aplicar o teorema. Por quê? Porque ele não está dando de bandeja já essa orientação. É uma orientação que você vai ter que analisar se ela está na orientação positiva já ou não. Da curva, né? A curva vai ter que ser uma curva fechada. Assim, por exemplo, ela é uma orientação positiva, tá bom? Ó, daqui para lá. Por quê? Seria tipo um sentido anti-horário, tá bom? Aí a gente chama de orientação positiva. É a orientação que o teorema segue. Por quê? Qual a técnica de você sempre descobrir se a orientação é positiva? No sentido da curva, né, o sentido que a curva está se desenvolvendo, você imagine caminhando aqui na curva. Sempre à sua esquerda tem que estar a região, tá bom? Então, se acontecer isso, a região delimitada por essa curva, né? Se acontecer isso, a curva está no sentido positivo, tá bom? Se não, está no sentido negativo. Essa técnicazinha aí. Outro detalhe, né? A gente precisa relembrar lá atrás uma convenção interessante. Qual é a convenção? Uma vez que eu vou calcular essa integral aqui, que é a integral de campo vetorial, né? FDR,
Isso aqui é o mesmo que eu calcular essas integrais de linha, em que eu tenho um P dx mais um Q dy mais PQ, um R dz. Ou seja, quando eu tenho essa estrutura fechada aqui, é isso, de integral de linha, e nota que isso aqui você está tratando de cartesiano, isso aqui é o mesmo que você transformar essa soma, né, que tem dx, dy, ou em três dimensões, o dz também, no integral de campo vetorial. Então, elas têm essa equivalência aí, tá bom? Por isso que nessa tarefa aqui agora, a gente vai transformar o que foi dado aqui numa estrutura parecida com essa e volta ao que a gente estava fazendo antes. Bem semelhante ao que a gente estava fazendo antes. Então, aquela função ali, ó, aquela função vetorial, é isso? Y cosseno de x menos xy seno de x, xy mais x cosseno de x, a gente vai transformar. Isso aqui vai ser o meu P, isso aqui vai ser o meu Q, e a gente joga ela no integral assim. Nota que não vai ter o R, que não é tridimensional, e a gente vai transformar ela no integral dessa maneira. Ou seja, volta ao estilo do que a gente estava fazendo antes. Então, a gente vai ter integral aqui, ó, de y cosseno de x menos xy seno de x. Isso aqui vai ser o d de x, certo? Acompanha o d de x. Mais o que? Quem é o que? Essa partícula aqui, xy mais x cosseno de x dy. Então, virou essa integral de linha aqui. Nota, uma integral de campo vetorial, a gente transforma ela em integral de linha. E aí vai usar o teorema de Green. Teorema de Green. Aí vira uma integral agora dupla, del Q, del x menos del P, del y. dA sobre D. Ok? Então, a gente tem que derivar isso aqui, o Q em x. Nota que isso aqui em x vai dar y, mais isso aqui em x, regra do produto, tá bom? Derivado que tem x vezes cosseno de x, tá? Tem um produtozinho aqui. Então, derivado do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Então, vai dar menos x seno de x, tá? Então, o derivado do primeiro é 1 vezes o segundo, cosseno, né? 1 vezes cosseno e cosseno, mais o primeiro, repetir aqui, vezes a derivada do segundo, derivado do cosseno é menos seno. Seno aqui, negativo. Então, fica isso aí, tá? Nota que a gente só fez o del Q, del X. Ok? Aí tem que fazer menos agora o del P, del Y. Isso aqui derivando em Y. Está aqui derivando em Y. Essa primeira partícula aqui, derivando em Y, sobra só o cosseno de X. Essa segunda, derivando em Y, o menos X, seno de X é constante, e derivado de Y é 1. Então, só fica isso aqui mesmo. Isso aí tudo dA, integral dupla sobre D, sobre a região D. Ok? Nota algumas coisas. Opa, olha aqui que vai simplificar muita coisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem um cosseno e aqui tem um menos cosseno. Então, esse aqui vai cortar com esse. Tá certo? Fez a saída, professor. Ok. Vamos saindo aí. Olha lá, outra coisa que dá para eliminar aqui, ó. Então, menos x seno de x. Aqui vai ser menos com menos mais. Aqui vai aparecer x seno de x positivo. Então, esse menos x seno de x, com esse aqui que vai saindo, né? Ficar menos com menos mais, corta também. Simplificando ali, opa, deixa eu trocar o pincel agora. Simplificando ali, vai aparecer somente um y na integral dupla de y dA sobre D. Y dA sobre D.
região D aí. Agora essa região D, vamos trabalhar com ela, tá certo? Deixa eu olhar para cima. Voltar de novo na região D. Agora a região D é um triângulo, certo? De 00 a 04 a 20 a 00. Eita, 00, né? Vai lá em Y, lá no Y em cima 4. No Y4 volta no X2, Y0. Certo? Então vai ficar assim, ó. Vou fazer rapidinho essa região aqui, para a gente analisar. Tá? Uma linha aqui. Seria mais ou menos isso aqui, ó. 0, 0, nessa aqui. 1, 2, 3, 4, 0, 4. Então, vem até aqui. 2, 0, vem para cá. E depois 0, 0. Certo? Vê lá se é isso mesmo. É, ó, 0, 0, 0, 4, 2, 0, 0, 0. Vai fazer isso aqui. É um triângulo, né? Vai fazer esse trajeto. Vou fazer a mão aqui mesmo. Fica um pouquinho torto, mas dá para visualizar aqui. E daqui para cá ele vai fazer isso. Nota que a orientação dele está sendo essa. Presta atenção na orientação, porque ele não falou se é positivo. Ele não falou, mas o gráfico está mostrando o que é, né? Que no caso aqui não é uma orientação positiva, né? Essa aqui é orientação negativa. Ok? Ele está fazendo exatamente assim, ó. Então, essa orientação aqui é a orientação horário. Não é a orientação positiva. O que a gente faz, então? A gente, na verdade, na hora de escrever, né? Então, aqui a gente teria que fazer assim, ó. Essa é a integral de linha, né? Mas aí eu quero colocar, inclusive eu coloquei aqui já indicando que está na orientação positiva. Quando você coloca isso ali, você diz que está na orientação positiva. Então, tá equivocado, porque ela não estava. Então, a gente faz assim, ó. Essa curva está numa orientação que não é positiva, a gente indica a curva aqui embaixo. E para resolver, a gente tem que colocar um sinal menos aqui, que vai mudar o sinal da resposta. Certo? Então, essa é a escrita correta, tá? Você indica que a curva está no sentido contrário do positivo. E a integral tem que receber um sinal menos por causa disso, para adequar aí o sinal. Então, para efeitos práticos, que a gente está trabalhando agora na curva no final, efeitos práticos, a gente coloca um menos aqui, ó. Pá, tem que colocar aqui, ó, tá? Deixar em evidência aqui. Então, um menos aqui. Então, menos a integral dupla de y dA sobre d, tá certo? Só para corrigir a questão da curva. Aí você faz como se ela estivesse na curva, na orientação normal. Aqui, como é que a gente descreve essa região? Isso é uma região D, x, y, né? Formada pelos pares ordenados x e y, pertencente a R2. Tal que o x você pode variar ele de 0 a 2. Deixar o x já constante aqui. E o y variando de 0 a 2. E o y nós vamos variar ele. Agora o y é que faz o recorte, né? O y está daqui até aqui, travando ele em cima. O y está variando de 0 até essa reta aqui. Essa reta aqui vem lá do 1, 2, 3, 4. Aqui é o ponto 4, né? É 0, 4 até 2, 0. 2, 0. Aqui é o ponto 0, 4. Então, vem daqui até aqui. Certo? A gente tem que fazer a equação dessa reta. Pode ser a reta cartesiana mesmo, tá bom? 0, 4, 2, 0. Se a gente usar aquela equaçãozinha segmentária, a gente faz assim, ó. X sobre A mais Y sobre B igual a 1. Não sei se vocês lembram a equação segmentária da reta. Quando justamente você tem um segmento, né, partindo de um eixo para o outro, você pega esses pontos no eixo, né? Então, x sobre A. O A seria esse aqui, é onde que corta o x, tá? Então, seria x sobre 2 aqui, mais
o B seria o intercepto do y ali, seria quem corta o y, no caso seria 4 aqui, igual 1. Ah, professor, mas eu não lembro essa equação segmentária. Pode usar outra equação, não tem problema não. Essa aí é uma opção, entendeu? Que aparentemente é mais prática nesse caso aí, tá? Multiplica todo mundo por 4, então 4x sobre 2 vai dar 2x, mais 4y sobre 4y, 1 vezes 4, 4. E aí já sai a nossa equação ali, ó. Menos 2x mais 4. Inclusive, você pode testar, tá bom? Por exemplo, quando x é 0, aqui, zera tudo dá 4, y4. E, de fato, aparece esse primeiro ponto lá em cima, 0, 4. E quando x é 2, você colocar 2 aqui, 2 vezes menos 2 dá menos 4 mais 4, 0. Exatamente esse ponto aqui, tá? Esse outro ponto aqui. Quando x é 2, y dá 0. Então, representa de fato a nossa reta ali. Menos 2x mais 4. Então, y está variando de 0 a menos 2x mais 4. Certo? De 0 até essa parte de cima. Ok? A gente vem para cá agora, menos integral y. Vamos começar no dy, né? Que o dy está variando de 0 a menos 2x mais 4, como a gente viu aqui agora. E o x está variando de 0 a 2. Então, por fim, a gente integra, melhor dizendo, em x variando de 0 a 2. Vamos lá. Agora, só integrando em x e em y, né? Começando em y ao quadrado sobre 2, variando de 0 a menos 2x mais 4. Repete o dx. 0 a 2, coloca o sinal negativo aqui. Substitui isso aqui tudo no y, tá? Então, vai ficar menos 2x mais 4 ao quadrado sobre 2. O 0 não precisa, que só iria anular ali, não tem, então, necessidade. Agora, esse 2 aqui, a fração, né? Você pode colocar esse meio para cá, 0, 2. Tem que desenvolver esse quadrado aqui, então. Então, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, 2 vezes menos 2 menos 4x vezes 4 menos 16x mais o quadrado do segundo termo. Isso tudo dx. Ok? Agora, menos meio, vamos integrar, né? Menos meio. Integrando isso aqui, 4x ao cubo sobre 3, menos, integrando o segundo lado, 16x ao quadrado sobre 2, mais 16x. Isso tudo varia de 0 a 2. O 0 não vai precisar colocar de novo, porque simplesmente anula tudo ali. Menos meio, a gente só precisa colocar o x2, não é isso? Então, 4 vezes 2 ao cubo sobre 3. Só vou substituir o x, depois a gente calcula tudo. Mais 16, 2. E vem simplificando. Menos meio, 8 vezes 4, 32 sobre 3. Menos 2 vezes 2. Aqui, 2 vezes 2, 4 sobre 2 dá 2 vezes menos 16 dá menos 32. Mais 16 vezes 2, 32. Ok? Nota que aqui já anula aqui. Aqui vai dar, aqui é menos, né? Não pode confundir aqui o sinal. Menos 32 sobre 6. Simplifica por 2, menos 16 sobre 3. A gente finaliza aí. Essa é a resposta, tá? Tudo bem, vamos fazer mais uma para finalizar, que eu acho que já vai dar 5 horas aqui. A proposta seria de fazer aqui a 13, tá? Na ordem aqui. A proposta é a 13. Então, vou pegar ela aqui. O comando é o mesmo, tá bom?
Então, o comando é o mesmo da anterior. Calcular aí pelo teorema de Green, tá bom? E ele aqui está dizendo que a curva está orientada no sentido horário. Ou seja, não é no sentido, esse sentido horário não é o sentido, nosso sentido positivo. Então, de novo, tem que mudar o sinal, tá? Isso aqui, cuidado, isso aqui é uma circunferência que não está na origem, tá? Também tem que ter cuidado aí nesse detalhe. E isso aqui, função vetorial, a gente vai ter que transformar no integral, tá bom? De linha, isso aqui vai ser o nosso item P, cosseno de y, então dx, mais esse aqui é o nosso item Q, x seno de y, dy. Então isso aqui, né, vira isso aqui. Ok? Orientado no sentido horário. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora a gente a gente indica que ela está na orientação contrária, não é isso? A gente pode, então, falar que é uma curva fechada e a gente coloca um menos aqui. E aí, agora ela vai estar no sentido, o resultado vai dar resultado como se a gente estivesse no sentido positivo, tá? Ok? Inverte o sentido da curva para ela ser o sentido positivo. Aí a gente, para efeito de cálculo, a gente tem que pôr esse menos aqui. Pronto, aí a gente ajeitou ali, agora é como se o enunciado fosse esse, a gente tivesse que começar do zero, né? Vamos usar o teorema de Green, então, passando para o teorema de Green, del Q, né? Del x, então, derivando isso aí em x, vai sobrar só o seno de y, menos del P, del y. Derivando isso aqui em relação a y, a gente vai ter 1 menos cosseno, vai ser menos seno. Com esse menos mais seno de y. Certo? Isso d de A sobre D. Nota que aqui é o green agora, tá? A gente passou de uma coisa para outra. Aqui veio o teorema de Green, tá? E a gente vai ter o seguinte, nota que o seno aqui vai ter um menos, menos seno de y, zerou. Vai ficar só menos 1, certo? Outra coisa aqui que eu não posso esquecer, esse menos, né? Porque a orientação está contrária, esse menos aqui, então ele tem que aparecer aqui também. Então, na verdade, menos 1, menos com menos mais. Na verdade, isso aí simplificando, vai ser só a região d de A sobre D. E a região da integral dupla de d de A sobre D é igual à área de D. Se a gente conseguir calcular essa área com facilidade, está feito. E, justamente, eu acredito que é o caso, que é uma circunferência de raio 2. Não importa que ela não esteja na origem, mas o raio é 2. Certo? Aqui, ó, o raio é 2. Então, eu sei qual é a área de uma circunferência de raio 2. Π vezes R é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4, π. Então, a gente matou aí com facilidade por causa desse detalhe aí, tá bom? Como essa foi rápida, vamos mais um então, que é a última, de fato, que a gente tinha proposto aí, que é a 17, a última dessa lista que a gente tinha proposto para vocês. Então, a 17, eu vou fazer ela rapidamente aqui também, tá certo? A mesma ideia, só que agora tem um probleminha aqui para a gente interpretar e analisar, né? Mas coisa simples, né? Use o teorema de Green para achar o trabalho realizado pela força ao mover uma partícula da origem ao longo do eixo X para 1, em seguida ao longo de um segmento de reta até 0,1 e então
de volta à origem ao longo do eixo Y. Na verdade, é bem semelhante ao que a gente tem trabalhado, certo? A gente vai, primeiro, essa integral que seria de um campo, né? É um campo vetorial. A gente vai transformar no integral de linha cartesiano, né? Como é que a gente faz isso? Isso aqui é o P, isso aqui é o Q, né? A gente vai fazer assim, ó, integral dx, x mais y, dx mais agora o Q, não é isso? O Q ali vai ser x, y ao quadrado, dy sobre c, tá certo? Ao mover uma partícula que... Aí, esse caminho da partícula é a curva C, tá certo? Ele está dando um caminho aí, a gente vai descrever essa curva C aqui, depois, inclusive, a gente vai precisar da região, né? Isso, mexer na região aqui. Vou fazer rapidamente aqui um sisteminha aqui, cartesiano, plano cartesiano, e a gente coloca essa curva aqui para a gente ter um pouquinho mais de clareza dela, né? Então, ele está dizendo aqui que ao mover uma partícula da origem do 0, 0, tá bom? Ao longo do eixo x para 1, 0, então ele vai fazer isso aqui, ó, 0, 0 até chegar no 1, 0. Então, fez esse primeiro deslocamento aqui. Depois, em seguida, ao longo de um segmento de reta até 0, 1, x0, é isso? y1, é 0, 1, então vai chegar até aqui. Então daqui para lá ele fez isso aqui agora, ó, tá? 0, 1, e então de volta à origem ao longo do y. Bem simples, né? Um triângulo ali que ele faz. Então agora ele volta aqui para cá. E notem que está no sentido positivo, né? Então, sentido que é o sentido teorema, que nos favorece, tá? Então, aí já está tudo certo com essa trajetória. Tá? Então, inclusive, a gente pode fazer isso aqui agora. Ó. A gente pode fazer isso aqui, que a gente está dizendo, então, que essa integral é sobre uma curva C, que é uma linha fechada, simples, orientada. Tá bom? Uma curva fechada simples, né? Orientada. E usando o teorema de Green, então, a gente vai ter o seguinte, del Q, del X menos del P, del Y, dA sobre D. Quem é o del Q, del X? Pega o del Q aqui, que é esse. Aliás, não é o del Q, né? Pega o Q. E quem é del Q, del X? Derivando o Q em X, sobra Y ao quadrado. Menos, pega o P. Quem é o del P, del Y? Derivando P em Y. Nota que a gente pode multiplicar aqui, vai ficar x ao quadrado mais xy, não é isso? Mais xy. Então, derivando isso aqui em y, o x ao quadrado zero, e xy, derivando em y, fica só x. Integral dupla, dA sobre D. Então, agora, está aqui o integrando já, belezinha. Agora a região, a gente tem que descrever ela aqui. A região, muito simples, né? Essa região vai fazer o seguinte, ó. Você pode falar com que o x está variando de 0 a 1, fazer com que o x varie de 0 a 1, e o y, de fato, de 0 a essa função ali de cima. E o y varia de 0 até essa função aqui em cima. Aí a pergunta é, quem que é essa função aí? Em y, né? Y em função de x. Quem que é essa função aí? Tá certo? Nota que está passando por 1 e 1. Aqui é 1, não é isso? E aqui é 1. Nota que ela é equação segmentar. Então, vai ser x sobre 1 mais y sobre 1 igual a 1. Então, essa equação vai ser 1 menos x. Nota que quando x é 0, y é 1, deu certo. E quando x é 1, y é 0, também bateu. Então, 1 menos x aqui. 1 menos x. Então, vamos aqui, ó. Y ao quadrado menos x, dy dx,
o x variando de 0 a 1 menos o y, não é isso? Desculpa. dy dx, e o y vai variar de 0 a 1 menos x, e o x vai variar de 0 a 1. É isso aqui mesmo, de 0 a 1. X 0 a 1, y de 0 a 1 menos x. Pronto, agora é só resolver essa integral aqui, não tem muito problema não. Vamos lá. Em y, né? Vai ficar y ao cubo sobre 3 menos xy variando de 0 a 1 menos x. Repete o dx, repete a integral lá do dx, 0 a 1. Então, isso aqui você vai substituir no lugar do y, tá? Aqui e aqui. Então, vai ficar 1 menos x ao cubo sobre 3 menos x, que multiplica 1 menos x. Isso tudo dx. E essa integral em x vai variar de 0 a 1. Ok? Então, aqui a gente pode... Aqui se pode multiplicar, né? Vai dar menos x mais x ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter 3 integrais, tá? Eu vou separar elas. Então, essa primeira, que vai ser 1/3 integral variando de 0 a 1. 1 menos x ao cubo. Não vou nem desenvolver esse cubo, que a gente vai usar a regra da cadeia aqui, tá bom? Inverso, né? Uma ideia, né? Aqui para integrar, sem precisar substituir, né? Mas usando a ideia de regra da cadeia, tá? Então, aqui vai ser menos x, né? Então, menos integral de x dx, também variando de 0 a 1. E, por fim, menos com menos mais... Menos com menos mais, 0 a 1, x ao quadrado dx. Então, tem essas 3 integrais aí. Eu separei porque a gente faz elas separadamente, fica mais fácil. Principalmente essas duas últimas. Ó. Isso aqui é x ao quadrado sobre 2. Isso aqui é x ao cubo sobre 3. E tudo variando de 0 a 1. E essa primeira aqui, a gente vai fazer o seguinte. Ela vai ser 3, 1 menos... Aliás, 3 não. Vai ser 1 menos x a quarta sobre 4. Vai ter que multiplicar por menos 1 para corrigir. Pronto. Mas ela vai ficar isso aí. Por quê? Porque se você derivar isso aqui e usar a regra da cadeia, ela vai voltar ao que era antes. Essa é a ideia que facilita. Quer ver? Tenta pensar em derivar isso aqui com a regra da cadeia, né? Só um rascunho rapidinho. Derivando isso aqui com a regra da cadeia, né? Ficaria 4, 1 menos x ao cubo sobre 4 vezes a derivada de dentro. Derivada dessa função de dentro vai ser menos 1. Vai aparecer só o menos 1 aqui. Tá certo? Então, aqui ficaria assim, ó. Corta, corta. Ficaria menos 1 menos x ao cubo. Só que nota que eu coloquei o menos aqui, né? Então, aí com esse menos... dá mais, então, e 1/3 está aqui fora. Então, volta o que era antes certinho, entendeu? Por isso que precisa desse fator de correção também, esse menos aqui, tá? Mas, enfim, essa é a ideia. Integrou bem mais fácil, né? Do que ou desenvolver esse cubo ou usar substituição. Então, se você conseguir pegar essa ideia aí, você consegue integrar esse tipo de situação com facilidade, tá? Substituindo agora todo mundo por 1. Então, menos 1/3. Aqui zera, né? 1 menos 1 a quarta sobre 4. Aqui vai zerar. Porque 1 menos 1, zero, né? Menos meio mais 1/3. Substituir por 0 não precisa, porque vai zerar todo mundo. 0, 0. Ah, não. Porque aqui não zera, né? Aqui fica 1. Então, vai precisar substituir por 0 sim, tá? E eu vou com o meu aqui. Então, a gente vai fazer assim. Calma aí. Isso aqui. Bem, agora substituir por 0, tá? Então, substituindo por 0 aqui, vai ficar 1 a quarta, que é 1.
Vai ficar 1/4 vezes menos 1/3. Vai ficar menos 1, 3 vezes 4, 12. Certo? Mais 0, aqui zerou e aqui zerou. Mais 0, tá? E aqui zerou também, né? Aqui zerou. Então, vai ficar menos meio mais 1/3 mais 1 sobre 12. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. 12. 12 por 2, 6. Menos 1, menos 6. 12 por 3, 4. 12 por 12 dá 1. Vezes 1, 1. E aqui a gente vai ter aqui 4 mais 1, 5. Menos 6 mais 5. Menos 1, 12. Fechou? Essa é a resposta.